Olá, Tudo bem? tudo bem? Como é que você está hoje? Bem ansiosa, como sempre. Ansiosa? Bom, vamos lá. Vou pedir para você começar se apresentando. Quem é a Aline? Certo. Bem, meu nome é Aline, eu tenho 28 anos, não me acostumei ainda com a cidade. Eu lembro que tinha 27 o ano passado. É um pouco Sim, esquisito mudar de idade o ano, todos os anos. sim. Ah, eu curso pedagogia na UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Estou mais ou menos no sétimo semestre, mas como eu me reprovei em algumas disciplinas, talvez leve mais um ano e meio para me formar. Também não tenho certeza se é isso que eu quero fazer. Eu gosto mais de bicho do que de gente. Uh, estou solteira pela não me é muito favorecida. Uh, Moro com minha mãe, tenho um cachorro, uma collie de pelo longo de 7 anos, já é uma senhora, a Millie. E uma gata de entre 8 e 9 anos que se chama Mia. Mia. Isso. Você disse que você gosta mais de bicho do que gente, né? Vem cá, Lu, Sim. vem falar um oi aqui para a Aline. Essa aqui é a Lu, minha filha, também autista, e ela também estuda Ela os bichos, né, Lu? Uhum. Ela gosta de assistir muitos vídeos de animais, animais exóticos, né, Lu? Uhum. legal. Tá ali com vergonha. Vamos lá. Como que foi a sua busca, né? Eu vi que é recente o diagnóstico. Quando que Sim. você suspeitou e quando você buscou ajuda? Como é que foi isso? Na verdade, eu costumo dizer que eu não fui ao encontro do diagnóstico. Ele veio ao meu encontro. Eu trabalhei por 2 anos em uma creche que fica dentro da universidade. E lá aconteceram inúmeras situações que uma pessoa neurotípica não vivenciaria. Por exemplo, situações que hoje eu acho engraçado, mas que na época me causaram problemas, inclusive. Por exemplo, uma das vezes a professora pediu para que eu ficasse com uma criança na pracinha e disse: bem, se ele não amarrar os tênis, você deixa ele aí. E eu falei: tá bom. E aí, alguns minutos depois, ela me viu no refeitório sem a criança. E aí, ela perguntou: cadê o fulano? Eu disse: eu fiz o que a senhora mandou, ele não conseguiu amarrar os sapatos sozinhos e eu deixei ele lá. E aí, obviamente, falaram com a direção e tal. E nessa escola tem uma psicóloga que o filho dela é Asperger. Então, ela me observou por um ano, mais ou menos. E depois de várias situações parecidas com essas, de não entender as regras sociais e de ter algumas frases meio idiosincráticas, em um belo dia na pracinha também, ela disse que eu tinha todas as características de uma mulher com Asperger. E eu só tinha ouvido falar no autismo na faculdade, em 2017, que foi no primeiro semestre da pedagogia. Então eu não sabia muita coisa sobre o assunto. E aí foi quando eu fui pesquisar sobre autismo feminino e parecia que alguém tinha descrito a minha vida naquele post. Assim, foi bem esquisito. Eu passei um sábado bem esquisito, assim. E aí eu procurei uma psicóloga. E aí, em pouco tempo, isso chegou ao diagnóstico de Asperger. E depois, em 2018, início de 2018, pela psiquiatra também. Então, o CID-10 F84.5, desculpa, de síndrome de Asperger. Entendi. E os outros diagnósticos, como que vieram? Então, o diagnóstico de borderline também veio em 2018, depois de uma reunião
que a minha antiga psiquiatra teve com minha mãe e minha tia. Só que eu não aceitei esse diagnóstico. Eu relutei bastante sobre ele. E aí eu troquei de psiquiatra. Eu fui para uma outra clínica. Eu não saí do meu plano, mas saí do atendimento dessa psiquiatra com o meu plano e fui para uma outra clínica. Aí fiquei 2 meses e consegui atendimento na própria universidade com um psiquiatra. E esse psiquiatra também levantou a hipótese de transtorno de personalidade, que era algo que eu relutava isso o ano passado também. E este ano, em junho, eu troquei de psiquiatra de novo e veio o diagnóstico de borderline de novo e com o diagnóstico de TAG. Mas, na verdade, eu tenho crises de ansiedade desde 2015. Entendi. Quando você teve o primeiro diagnóstico, lá, o primeiro, né? Você teve do TEA e você teve com o mesmo profissional, você teve também o borderline? Sim. O primeiro? Sim, exato. Aí depois você passou por mais 2, completando o terceiro profissional que confirmou o border. Isso, exato. Exatamente. Tá. E por que você relutou em aceitar esse transtorno? Porque eu achava que não se encaixava comigo. Eu achava que era só autismo, que isso não fazia sentido. Até porque eu tenho uma amiga que é borderline e a gente não se parece tanto assim. Pelo menos, por exemplo, ela teve inúmeras tentativas de suicídio, ela se autoflagela, e são coisas que eu não tenho. Então eu achei que não se caracterizava. Só que na verdade eu tenho as outras características do border. Quais? O vazio, o extremo vazio, a dependência emocional, tudo é muito ao extremo, tudo é 880. As frustrações, elas são muito intensas. Mesmo que sejam frustrações simples, de tipo perder o ônibus, isso me frustrava muito e me deixava muito irritada. E eu tenho ataques de raiva desde muito criança, de realmente quebrar tudo dentro de casa. E eu não sei se isso é do border ou se isso é do autismo. Eu sei que os dois são bem parecidos nesse sentido de ataques de raiva, dos meltdowns. Essas características que você falou são bem próximas, né, do autismo, né? Por isso que se confundem, né? E você chegou a questionar isso para os médicos, dessa proximidade, se não seria, de repente, uma rigidez de pensamento, ou as características do autismo, e eles falaram o que a respeito? Se é que você perguntou isso. Não, na verdade eu não cheguei a questionar, porque tem esses outros sintomas de vazio extremo, por isso que eu sou muito pegada aos bichos. Bom, se bem que Temple Grandin sempre foi extremamente pegada a cavalos e ela é autista. Mas eu não cheguei a questionar. Entendi. E hoje você aceita melhor essa questão do diagnóstico? Sim, sim, tanto que eu entrei em grupos de border e também é muito parecido, assim. Por isso que eu digo que eu sou um combo. Eu não sou nem muito autista, nem muito border, eu sou uma mistura dos dois. O que é bastante dificultoso de lidar e também é difícil o diagnóstico. Entendi. E você faz algum tipo de tratamento hoje? Sim, Ou sim, após o diagnóstico? eu tenho um acompanhamento psiquiátrico porque desde 2017, o final de 2017, porque eu tinha crises de ansiedade muito grande, ao ponto de que uma das vezes meus batimentos foram a 153. Então hoje eu tomo o escitalopram, que é um ansiolítico em dose máxima, que é 20 miligramas para ansiedade. Então eu faço acompanhamento com psiquiatra. E tenho atendimento com uma psicóloga, mas ela é psicanalista. E ela começou a me encher o saco em relação ao autismo, porque ela acha que isso é uma
é apenas um. Agora me fugiu a palavra, mas é como se eu não fosse autista, é isso que ela pensa, sabe? Tipo, porque eu me comunico, porque eu faço faculdade, porque eu tento namorar, e aí ela acha que eu não sou autista. Isso me incomoda bastante. Sim. É um grande erro tudo isso, né? De achar que é o que eu defendo muito aqui no meu canal, né? Que a gente fala muito da inclusão e da diversão. E existe ainda aquele mito de que é autista, mas não gosta de se divertir, não gosta de sair de casa. E não é bem por aí, né? Os meus filhos adoram passear, adoram sair, os dois são autistas e autistas totalmente diferentes um do outro. E se comunicam super bem. O meu pequeno sai falando oi para todo mundo, dando tchau para todo mundo. Já a Lu é mais tímida, então assim, é a característica deles, né? Mas É, enfim, né? na verdade, é que, tipo, ela me conhece há um ano, menos de um ano, mas ela não sabe de tudo que eu vivi nessa escola. Por exemplo, teve uma das vezes que eu estava na casa de uns amigos, que é essa borderline, e o marido dela tem altas habilidades, diagnosticado por mim, e toque. E aí a gente foi levar um colchão para eu poder dormir. E aí ele disse, Aline, vai pro canto. Daí eu larguei o colchão e fui pro canto sozinha. Daí ele começou a rir. Ele falou, leva o colchão pro canto, não é para você ir pro canto. Um neurotípico não faria isso. Então eu não sei como ela consegue achar que eu não sou autista, sendo que eu tenho todas as características. Só eu sou um pouco mais funcional, talvez, do que um nível 3, por exemplo. Sim, existe muito ainda que as pessoas conhecerem, né, sobre o Asperger, sobre os graus mais leves, né, enfim. Eu costumo dizer que vocês aprendem muito, né, ainda mais você que já está com 28 anos, você teve toda uma infância, toda uma adolescência, e vocês aprendem muito fácil, né, vocês Sim, têm, a inteligência de vocês é muito aguçada, né, então vocês observam muito, são muito observadores, pelo menos é o que eu percebo aqui dos meus, eles observam e tentam imitar o padrão de comportamento sim, das pessoas. Então, é por isso que as pessoas às vezes se confundem, acham que não é autista, porque, na verdade, não foi algo automático para vocês. Até a Josi esteve aqui contando para a gente. Não é automático, é aprendido. Né? Ela falou que foi buscar a exato. psicologia, ela foi fazer a psicologia porque ela achava que todo mundo tinha um manual, né? Lembro muito do que ela falou isso, e que ela não sabia o manual dela. Então, ela está até aqui com a gente também. E aí ela acabou descobrindo que não é o manual, né? Que isso, algumas Sim, coisas são natas e outras são aprendidas, né? E vocês aprendem muito fácil. sim, Bom, exatamente. e você faz então, e você faz uso de medicamento e mais a Sim. psicoterapia. Você me conta um pouquinho da sua infância. Como é que foi a sua infância sem os seus pais saberem do diagnóstico? Como é que foi tudo isso? Na verdade, é até bem engraçado, porque eu lembro quando meu pai era vivo e quando eu era criança, é, ele foi na psiquiatra, que hoje ela trata autistas, inclusive, e aí eu tinha em torno de 7, 8 anos. E aí eu fiquei brincando com umas pecinhas que ela tinha de decoração lá. E essa médica psiquiatra disse pra minha mãe que eu não era uma criança normal. Então, desde. Ops. Então, desde muito cedo já tinham essa ideia de que eu não era uma criança no padrão. Mas meus professores nunca perceberam porque eu sempre fui bem na escola. Não em matemática, as áreas exatas sempre foram difíceis para mim. Mas em português eu sempre ia bem, em matemática eu ia bem, em inglês eu ia bem. Mas, por exemplo, as 2 primeiras semanas de pré-escola, como eu nasci em 92, podia ir para a escola só com 7 anos de idade. Hoje é obrigado a ir aos 4 anos. Bons tempos. E eu passei 2 semanas vomitando indo para a escola, assim, por não querer ir para a escola. 2 semanas de adaptação bem difícil, assim, eu lembro. Isso eu lembro muito claro, assim, com 7 anos, com um moletom roxo que tinha algumas formas geométricas, de chorar muito na escola, muito porque eu queria voltar para casa. E nunca tive amigos na escola, eu tentava
me aproximar das meninas, mas elas me achavam muito bruta, muito esquisita. Então eu me aproximava mais dos meninos, que também não dava certo. Não, criança pequena costuma se separar por sexos. Então era mais ou menos assim. E desde muito criança eu sempre fui mais próxima de professores. Então eu conversava mais com professores do que com meus colegas. Até na, acho que sétima série, por exemplo, eu tinha uma professora de matemática que me dava muito bem com ela. E na oitava série, que virou nono ano, era professora de inglês, então eu tinha mais contato com professores. Eu tinha pessoas da rua de casa, crianças que eu tentava brincar, mas que acabavam meio que me expulsando da brincadeira. Sempre foi assim. E no ensino médio, a mesma coisa. Mesma interação só com professores. Eu sou filha única, então a minha maior interação sempre foi com bichos. Tanto que a minha primeira palavra foi aos 7 meses de idade e foi negra, que era o nome da minha gata. 7 meses. 7 meses. A minha falou com 9, falava tudo certinho com 9 meses. Bom, você falou, o que te levou então a querer decidir fazer a pedagogia e não, por exemplo, a veterinária? Na verdade, eu sofro muito com bichos doentes. Há mais ou menos um mês e uma semana, meu gato morreu e quem me tem no Facebook acompanhou isso e no Instagram eu postei uma foto dele também. Ele tinha 6 meses e foi descoberto um câncer agressivo. Simplesmente de 4 dias. Em 4 dias ele estava bem e no quarto dia ele estava com um diagnóstico de câncer e felve. E vê-lo sofrer sem ar foi terrível para mim. E quando ele morreu, então eu precisei de diazepam por 3 dias. Então eu sofreria muito na veterinária com bichos doentes. Mas se bem que crianças doentes também me afetam. Se eu vejo uma criança com paralisia cerebral, eu fico bastante mal, assim. Na verdade, eu entrei na pedagogia em 2017 porque eu estava no hiperfoco de fotografia. Então eu queria fotografar crianças. E meu objetivo era conhecer um pouco mais do universo infantil. Quando eu entrei, foi mais ou menos por isso. Hoje, se eu me formar, eu pretendo fazer pós-graduação em atendimento educacional especializado e transtorno do espectro autista para lidar com autistas. Entendi. Como você tem esses 3 diagnósticos, você consegue descrever, acho que você já descreveu até um pouco, você consegue perceber quando um prevalece, quando o outro, por exemplo, não sei sei que no autismo tem crises, Sim. tem os STIM, tem hiperfoco, tem uma série de coisas, e tem também algumas coisas que prevalecem no TAG, no border. Você consegue separar, falar, não, agora eu estou com autismo, não, agora eu estou com border, ou é tudo junto, quando vem tudo junto? Na verdade, eu consigo separar o TAG quando eu tenho crise de ansiedade. Tipo, normalmente as minhas crises de ansiedade são de madrugada. Então, quando eu acordo com crise de ansiedade, eu sei que isso é só o TAG mesmo e que eu vou precisar controlar a respiração ou vou precisar de medicação. Mas o autismo e o border, eles se misturam muito. Então, é difícil descrever o que é o que. Só é um pouco diferente porque pelo border eu preciso de gente e pelo autismo as pessoas me cansam. Então, eu sou um paradoxo. Eu preciso, exato, eu preciso de pessoas, mas não o tempo todo. Às vezes eu saio com uma amiga minha que é autista também, e que ela sempre soube que eu era autista, só ela não quis me dizer. E eu consigo conversar com ela 2 horas. Mas quando passa disso, eu já começo a ficar cansada, e aí eu começo a responder de forma automática, sim, não, aham, tá bom. Porque eu tenho um time, um limite de tempo de interação social. Aí, nesse caso, eu imagino que seja o autismo mesmo.
Mas a parte da carência é muito do border, de precisar de pessoas, de sentir falta de pessoas. Isso é bem do border. E tem alguma coisa que te leva a essa ansiedade? Você já conseguiu mapear quais são as coisas que te levam para essa ansiedade generalizada? Na verdade, pelo fim, assim, uma timeline, a minha ansiedade começou em 2016. Em 2015, meu pai morreu. Pouco tempo depois, eu tive um cálculo biliar, que eu tive que remover a vesícula. E em 2016, eu comecei a ter crise de ansiedade. Então, eu imagino que tenha sido em virtude da morte do meu pai. Tá. E aí você tem essas crises recorrentes. Tinha. Antes da medicação, eram bem recorrentes e eu precisava, na verdade, até 2017, final de 2017, novembro mais precisamente, eu achava que eram crises de gastrite, porque me doía um estômago também. E aí eu procurava atendimento particular, quase falei o nome, mas ninguém está me pagando, muito pelo contrário. E aí eu procurava atendimento particular e diziam que era gastrite, me davam Buscopan e diazepam e Milanta Plus, que é um antiácido, e por isso ficou. Aí tive uma crise, aí eu procurei outro hospital, e por sorte tinha uma médica realmente bem competente, assim. Eu disse que estava com dor no peito, que estava com dor no braço esquerdo, com falta de ar e coração acelerado, e ela perguntou se eu não era ansiosa. Eu disse que sim. Aí ela fez um eletrocardiograma, só por fazer, porque ela sabia que era ansiedade. E aí foi a partir daí que eu comecei a procurar psiquiatra. Ah, entendi. Então, os sintomas que você tem quando você está em crise da TAG é dor de estômago, acelera o batimento cardíaco, tem mais alguma outra Isso, coisa? isso, a aceleração do batimento cardíaco, dor no peito, dor no braço, falta de ar, às vezes tremores, dependendo, e sudorese também, dependendo da intensidade. Normalmente é falta de ar mesmo. Entendi. Você descreveu que tem dificuldade. Ixi, você está me ouvindo? Acho que travou aqui. Vê se ela volta. Voltou? Está me ouvindo agora? Agora tô. Voltou. Você disse que você tem dificuldade nos relacionamentos, né? Mas você Sim. busca relacionamentos, você busca namorado, um parceiro. E se você busca, qual é o tipo desses relacionamentos que você busca? Na verdade, eu penso em um rapaz que, primeiramente, me ame como eu sou, com os meus combos de transtornos. Porque eu não posso tirá-los de mim. Nem terapia, nem medicação vai, vai deixar de. Vai tirar o borderline de mim, ou vai tirar o TEA, ou vai tirar o TAG. Embora o borderline tenha um prognóstico bem interessante, o TEA nem tanto. Então, eu procuro alguém que me entenda. Que entenda que às vezes eu vou querer estar junto e às vezes eu vou querer estar sozinha. Que às vezes eu vou querer conversar e às vezes eu vou querer ficar em silêncio. Então, é mais ou menos nesse sentido, assim, alguém que. E algumas coisas meio padrões. Tipo, eu só tive um namorado. Eita, conector de luz tá com problema. Eu só tive um namorado e foi um namoro abusivo, onde eu era xingada, ele brigava comigo, não me entendia. Tipo, às vezes no mercado eu corro para pegar algum produto e brigava comigo por causa disso. Então, alguém que entenda, pelo menos que tente pesquisar um pouco sobre os assuntos que Priscila chegou atrasada. Que bem atrasada. Odeio atrasos. E ela também. Ah, que alguém que entenda
que eu tenho dificuldades, mas que eu sou uma pessoa legal, que pelo menos dormindo, eu sou uma pessoa legal. Pelo menos dormindo. Pelo menos dormindo. Eu tomo remédio pra dormir também, porque eu não consigo dormir. Entendi. Eu tenho duas pessoas, acho que algumas pessoas a mais, que chegaram agora, inclusive a Priscila, que Inclusive a aí Priscila. perdeu a parte, coitada da Priscila, que perdeu a parte do diagnóstico, principalmente do border. Então, eu vou falar aqui um resuminho, se eu perder alguma coisa, você me corrija. Ela nos contou que ela teve com, acho que 26 anos, né? Que você disse. Isso, exato. Ela teve primeiro um contato com uma psicóloga que desconfiou algumas características que ela tinha do Asperger, e aí sugeriu que ela tivesse o Asperger. Observou ela durante um ano e pouquinho, e em seguida ela procurou um psiquiatra que confirmou esse diagnóstico, e depois de algum tempo ele também desconfiou do borderline e deu o diagnóstico. Ela não aceitou no começo, buscou mais dois outros psiquiátricos que também confirmaram esse diagnóstico. E a TAG veio quando ela teve uma crise, né, de ansiedade, que foi confirmado depois, posteriormente, por um psiquiatra também. Não sei se eu tirei todas as dúvidas, qualquer coisa pode mandar aqui as perguntas, estou vendo que tem mais alguma coisa aqui, deixa eu ver o que tem aqui. A TAG, Quais na verdade, medicações que ela toma? na Pode verdade falar. a TAG foi esse ano, foi em junho. Ah, foi em junho, mais recente. Ou no mês antes de junho, que eu não sei qual que é. Tá. Que Estão me mês perguntando antes de aqui. junho. Tá. Quais os medicamentos que ela toma, já que diz que melhorou? Você pode repetir quais os medicamentos que você toma? Sim, na verdade eu tomo escitalopram, oxalato de escitalopram, em dose máxima, em 20 miligramas, para o TAG, para transtorno de ansiedade. Tomo atualmente a risperidona, 2 miligramas, mas vou mudar por conta de... Isso, maio, alguém disse que é maio. Mas vou mudar a medicação para o aripiprazol, porque a risperidona é de risco médio, então tem inclusive risco de alterações cardíacas, o que não é bom. E aí eu vou mudar essa medicação na próxima consulta para o aripiprazol, 10 miligramas, e eu tomo o trazodona para dormir, que é o Donarem. Entendi. A Priscila está falando que ela também tem dificuldade, mas porque ela não tem paciência para homens chatos mesmo. Ela é bipolar e também é autista. Interessante. Mais uma para a gente conversar aí. Meu café já tá frio. Tá frio. Deixa eu ver essa xícara. Ops. Sua caneca. Ah, que legal. Muito legal. Gostei. Bom, então, qual é a sua maior dificuldade em encontrar um companheiro? Você falou mais ou menos aqui que te entenda. Tem mais alguma coisa que você queira citar das suas dificuldades? Calma aí, que tem gente me chamando no WhatsApp. Deixa eu pensar. Que me entenda, que seja carinhoso, mas não grudento, porque grudento é chato. Que saiba respeitar o meu espaço, que entenda que às vezes eu preciso ficar sozinha. Que seja alguém que pense num futuro. Que, pelo menos o que eu penso é ter filhos. Não, Priscila, não é você no WhatsApp. Pelo menos o que eu penso é em ter filhos, 2, talvez 3. Em homenagem ao meu gato, um deles se chama Adam. Talvez uma se chamasse Charlotte e outra Elizabeth. Elizabeth é um nome bonito, é o nome de rainha. E Charlotte porque eu gosto da banda Good Charlotte. Então, que seja alguém que pense em futuro, porque hoje os relacionamentos são muito líquidos. As pessoas não querem compromisso, e isso é muito chato. Eu sou uma pessoa que se esforça muito. E eu costumo dizer que eu já ofereci um rim para um amigo, que é o esposo da Borderline. Então, se ele precisar de um rim, ele pode contar com o meu. Tomara que ele não precise.
porque eu realmente me dou muito e eu gostaria de alguém que se doasse tanto quanto eu. É difícil, hein? Bastante. É. Perguntaram a Não minha pergunto idade. isso. Eu tenho Pode 28 responder. anos, embora não pareça. Eu já ouvi e sei de algumas conversas que eu tive com alguns autistas que existem muitos autistas assexuados, não sei se é assim que se fala. O que você pensa a respeito disso? Eu sei que existem alguns, mas aí, infelizmente, eu vou ter que puxar um pouco para psicanálise para pensar se isso não é um trauma. Tô tão feliz que mudaram minha internet hoje e não tá caindo na minha internet. Uh, aí eu penso se não é, isso não é um trauma, porque pode ser. Uh, mas existem pessoas que não têm interesse. Só que isso, ao ponto de hormônios, é um pouco esquisito. Aí eu Entendi. penso mais que talvez possa ter sido mesmo um trauma. E aí a pessoa tem essa repulsa. Entendi. Aí, então, para você, isso não existe, né? Essa questão. Não sei, pelo menos eu acho um pouco esquisito, assim. Eu teria que conversar com pessoas que não tivessem conhecido, que não tivessem traumas. As pessoas que eu conheço todas têm traumas de relacionamentos abusivos e por isso hoje não tem mais interesse no assunto. Se eu conhecesse uma pessoa sem traumas, pode ser que sim. Entendi. Então, aqui falando, psicanálise é pseudociência. Não, a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Bom, alguém tem alguma pergunta para a Aline? Vou continuando aqui. Aline, o que você acha que é inclusão? Com certeza isso é algo que não acontece na minha faculdade. O ano passado, minha última aula, porque eu me reprovei em várias disciplinas, porque eu não consegui mais ir na aula, eu tive um meltdown, onde eu fui parar no chão do banheiro chorando, deitada. Pra mim, inclusão é aceitar o autista da forma que ele é, sem tentar modificá-lo. Porque ao ponto em que você tenta modificar, você não está incluindo. Não é a escola, não é o autista que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar ao autista. Não é. Seria como pedir para um cadeirante subir um lance de escadas porque não tem condições de fazer rampa. Isso não é acessibilidade. Então, existem. E, bom, na verdade, isso é bem complicado de dizer, mas pelo menos eu defendo que existem autistas que, infelizmente, não vão conseguir ir na escola, que para eles ir na escola vai ser mais traumático do que ficar em casa. Então, nesse caso, inclusão seria deixá-los em casa e talvez ter educação em casa, alguma coisa nesse sentido. Talvez fosse mais proveitoso que tentar deixar essa criança 4 horas dentro de uma sala de aula onde ela não é aceita. Eu entendo que precisa haver profissionais capacitados. Hoje a nossa lei diz que... Nossa, meu WhatsApp tá enlouquecido aqui, peraí. Hoje existe uma lei de acompanhantes, não é acompanhante terapêutico, agora não sei, não vou lembrar o nome, mas são pessoas para, acho que é acompanhante, mas não terapêutico, acompanhantes de crianças na escola regular, onde podem ser pessoas do ensino médio. Uma pessoa de ensino médio não tem capacitação para lidar com um autista. Eu, como autista e como futura pedagoga, tenho uma limitação pela pedagogia não ser uma educação especial, quanto mais uma pessoa do ensino médio. Então, as leis precisam mudar, há escolas que não possuem educador especial. No Rio Grande do Sul existe
a graduação de educação especial. Eu sei que fora do Rio Grande do Sul não existe, mas aqui existe. Existe o pedagogo com especialização em AE. Profissionais capacitados, sem dúvida, é importante, mas também fazendo com que a escola, a terapia e os pais andem juntos, porque é muito difícil incluir um aluno na escola regular e os pais não estarem de acordo com isso, não fazerem questão de acompanhar o filho. Eu sei porque eu trabalhei como estagiária de uma menina autista e a mãe simplesmente não se importava. Quando precisava buscar o parecer não ia, o pai também não aparecia. Então é muito difícil a escola trabalhar com o autista se os pais não ajudam. A inclusão Sim, precisa começar de casa. sim. É uma aceitação como um todo, né? Perguntaram aqui se ela faz psicoterapia. Sim, ela faz, né? Pela linha psicanalítica. Por enquanto, Vamos ver sim. se o que a Priscila está falando. Após que eu faço, ela falou alguma coisa aqui. Após que eu faço em área é bem limitada, falta conhecimento mais prático. Sim, acho que em todas as áreas. Já falei aqui algumas vezes que na minha também falta. Aline, você conhece suas limitações, você acerta que a escola precisa de adaptar ao seu caso. Eu sou contra esse ensino tradicional, até mesmo para uma criança média, não agrega muito hoje. O que você pensa a respeito, Aline? Eu penso que julgar um peixe pela sua capacidade de subir uma árvore é bem errado. Então, por exemplo, na pedagogia, tem muitos trabalhos em grupos e eu odeio trabalho em grupo. E os professores ainda faziam com que eu fizesse trabalho em grupo com pessoas que eu não gosto, o que era outro problema. Sendo que eu tenho um laudo dizendo para fazer provas. Se nem no ensino superior existe adaptação, quanto mais no ensino infantil. Isso é bem difícil, porque hoje você vê a pedagogia, ela não é preparada para lidar com autistas. A gente tem uma limitação enorme em relação ao autismo. O que se tem na pedagogia é mínimo. E, pelo que me parece, boa parte dos meus colegas pensam em ter uma classe normal, regular, no sentido de equilibrada, o que é algo impossível. Então eu vejo que os professores estão muito despreparados. Eles não se capacitam, então eles não têm, e eles não se capacitam e não querem se capacitar, fazendo com que a criança sofra por não ser compreendida. Aqui estão falando, a Adriana, infelizmente falta qualificação de profissionais, sim. Aline, você poderia falar um pouco como você lida com as questões difíceis decorrentes de suas particularidades? Não entendi. Eu tô meio devagar hoje. Eu também fico um pouco na dúvida aqui. Duda, Duda Carvalho, você poderia ser um pouquinho mais específico? Você quer saber como que ela lida com essas questões do border, da tag, do autismo tudo junto, ou é alguma outra questão? Espera ver Opa. se ele fala aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Falta formação profissional, vontade política. Eu acho assim, até existe as leis, né? Mas não são cumpridas. Exato. Né? Exatamente. Fica difícil, né? Não são novas as leis, então fica difícil. Enquanto não tiver a vontade, né? Existem também, acho que, poucos profissionais que queiram trabalhar com isso. Né? Tanto da área da saúde, quanto da área da educação, não se especializam, porque você disse que aí no Sul tem... a faculdade já é diretamente para isso, né? Já é específica para educação especial. Mas existe existe especialização de educação especial e é pouco buscado, né? Sim, então, eu acho exatamente. que ainda começou a ter uma busca maior, mas ainda é muito pequena.
O Duda respondeu assim, aqui, isso mesmo. Então, ele quer saber como que você lida com essas três questões juntas. Ah, sim. Border, o TAG e autismo. É bem difícil porque é um mix de emoções, então com certeza a terapia tem me ajudado bastante. Ah, as medicações fazem muita diferença. Eu percebo que a Risperidona me ajudou muito na questão de agressividade. Isso melhorou muito, porém ela tem um risco médio em relação a alterações cardíacas, o que não é algo bom. Mas é bem difícil, assim, é bem difícil não entender metáforas, é bem difícil entender tudo de forma literal, porque as pessoas elas não costumam ser diretas, elas falam nas entrelinhas, isso é difícil. A comunicação é dificultada. A Erika falou aqui sobre a legislação sem aplicabilidade. Tem que, além de ter a lei, tem que ser aplicada, claro, e tem que ter fiscalização, né? Então, não existe fiscalização, né? Hoje em dia, é muito para inglês ver. Tem lá, como a Aline falou, tem lá o acompanhante, mas que tem uma formação que não é específica, está ali para falar que tem. Tem muitos lugares que eu vejo, muitas faculdades, que tem aí um programa de apoio aos deficientes, mas as pessoas que estão ali nem têm o mínimo conhecimento da área, não sabem o que é uma deficiência, não conhecem sobre o Sim, autismo. exatamente. Então, assim, é meio para falar que estamos seguindo a lei, né? Temos aqui um centro de apoio, mas que centro de apoio é esse, né? Tem algum tipo de fiscalização? Não sei. Não sei o que Normalmente a Aline não, assim. Normalmente não se tem fiscalização. Eu fiz estágio em uma escola em um bairro bem pobre da cidade e tinha um menininho com síndrome de Down e possivelmente uma criança com autismo e não tinha nem educador especial na escola, nem nenhum professor com especialização, que é que é lei ter um educador especial ou um pedagogo com especialização em AE, e não tinha. E a escola só teve depois que meu colega e eu fomos fazer estágio lá. Então, fiscalização realmente não há. Estão me perguntando aqui se você tem problemas cardíacos. Acho que porque Não, você falou da risperidona. sim, sim. Não, na verdade não. Meu coração anda saudável. Mas como é uma medicação de risco médio, eu prefiro não arriscar. Porque a risperidona ela é bem usada, né? Inclusive para crianças bem pequenas. É bem indicado o risperidona. E pelo que eu vejo as pessoas falando que tem um retorno até positivo aí. Sim, ela ajuda bastante na questão de agressividade, mas ela também ajuda no sobrepeso, que isso foi algo que me incomodou muito. Eu saí de 56 quilos para 80, então isso foi algo que me incomodou muito, e é por isso que eu vou mudar para o aripiprazol. Você vai mudar para qual? Aripiprazol. Entendi. Tá, então falando para psicoses também. Sim, também, exato. Risperidona, né? Exato. Tá. Algo mais, pessoal, que vocês queiram saber? Aline, alguma coisa mais que você queira falar? Não, que me lembro, não. Bom, então a questão das minhas curiosidades, eu tenho mais algumas, deixa eu perguntar aqui, são minhas, né? Como eu Sim. lido aqui com os autistas, quais são os seus STIMs? STIMs, ou É, restritivos? na verdade, com a risperidona isso reduziu muito, mas até os 18 anos eu me balançava de um lado para o outro, até um dia minha tia me agarrar e me fazer parar de balançar. Eu mordo o lábio também, frequentemente, eu acho que eu mordo dormindo também. É... E eu também esfrego as mãos, esfrego a mão uma na outra, assim. Acho que. E eu fico girando as coisas, eu fico girando fone de ouvido, girando qualquer coisa, o que tiver na minha mão, eu fico girando, assim.
Tanto que o spinner foi bem legal quando eu comprei, assim. Foi bem divertido. Mas acho que de estímulos é mais ou menos isso. Mas a risperidona reduziu bastante. E você tem as questões sensoriais? Sim, na verdade, além de ser um combo de transtornos, eu também não enxergo com o olho direito, então eu sou monocular. Inclusive, teve uma professora que perguntou se era monocular nos dois olhos. Não sei como ela teve essa capacidade. Eu lembro disso, eu vou rir disso no meu leito de morte. Eu acho engraçado que vocês, autistas, são muito assim. Eu vejo muito com a minha filha. Às vezes eu falo umas coisas, e se pensar mesmo. E ela olha para mim e fala assim: mãe, você está perguntando isso mesmo? Eu não estou acreditando que você está perguntando isso. E é como você falou, isso para você, claro, para mim soa engraçado, mas eu acho que para vocês isso marca muito mais. Vocês se Sim, incomodam muito com isso. Eu vejo pela minha filha, para você ter gravado tanto isso. Mas pode não, continuar, te interrompi. foi terrível, assim, eu tive que me segurar muito pra rir, foi na época que eu tive que fazer uma videolaparoscopia, e ela perguntou se era no olho, tipo, moça, não vou enfiar uma câmera no meu olho. E, tipo assim, a pessoa era muito burrinha, assim, nossa, foi terrível. Pessoa formada, nossa, foi muito engraçado. O que você perguntou mesmo? Esqueci. Até eu me perdi depois disso. A gente estava falando, deixa eu ver do quê? Tu ajuda a te lembrar, você lembra? Isso aqui lembra bastante. A gente estava falando dos stims, a gente falamos dos stims. Sim, das questões sensoriais. Ah, sim, sim, eu tenho uma audição muito boa, justamente porque eu não enxergo com o olho direito, então minha audição muito aguçada e meu olfato também é muito aguçado. Então, teve uma vez, no grupo de pesquisa, que inclusive é sobre psicanálise e autismo, que eu perguntei para a professora se aquilo incomodava. E ela perguntou aquilo o quê? E eu apontei, era uma mulher abrindo um remédio. Ela estava descartando não, destacando o remédio da cartela. Peraí, eu perdi, eu estava lendo aqui as perguntas, eu perdi alguma coisa. Você falou que ela estava Ela, tá, descartando um ela remédio? tava destacando um remédio. Ah, Ela entendi. só tava tirando o remédio do lugar. Da cartela, no Mas caso. Não, e é porque como? na boca. Ia tomar um remédio. Só que esse barulho me incomodou. Ah, tá, tá. Agora eu peguei. Entendi. E me diz uma coisa, quando você sai, você tem essa questão sensorial da audição, você tapa os ouvidos, usa abafador ou não é necessário? Sim, normalmente eu uso ou fone de ouvido Bluetooth ou um o Léo Akira chama de tampão, que é bem engraçado. Mas é um protetor auricular pequenininho assim, laranjinha da 3M. Nem estão me pagando, mas é da 3M. Ajuda, assim, não é, não abafa tanto quanto eu gostaria, mas ajuda. Entendi. Estão falando aqui, o Duda falou que recentemente eu assisti uma entrevista sobre o óleo de CDB do canabidiol e achei Ah, muito sim. interessante. Se você já estudou a respeito, o que você tem de opinião sobre isso para uso com os autistas? Eu não sei, assim, eu vejo psiquiatras falando muito mal do canabidiol, porque com o passar dos anos ele pode piorar a memória, ter essas alterações na memória. Então, pelo menos os psiquiatras que eu vejo, eles falam mal, assim, não recomendam. Eu já vi estudos do óleo da essência da maconha para Alzheimer, não, para mal de Parkinson. Bom, mas aí uma pessoa que tem 88 anos perder a memória não é tanto um problema. Mas para quem tem 28 anos perder a memória, aí é um problema. Sim, é verdade. Bom, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, eu já esclareci as minhas. Quero agradecer aqui
a Aline por nos atender prontamente, está aqui à nossa disposição, responder todas as perguntas. Gratidão. E você sempre vai ter esse espaço aberto quando quiser voltar, Ok. usar o meu perfil para falar, se manifestar, falar de você, falar dos autistas, que esse canal é exatamente para isso. Acho que tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Qual seria a probabilidade... Não, qual seria a aplicabilidade para os autistas? Também não sei. Você sabe? Acho que do canabidiol. Provavelmente na questão de ansiedade e acho que ansiedade só. Não vejo como algum outro benefício. Tá me perguntando como foi a paquera para você. Como é, né? Eu acho, como que funciona. É bem difícil, porque eu não tenho entrelinhas. Então, se eu tenho interesse, eu vou e falo. Só que as pessoas, elas não são diretas nesse ponto. Aí, às vezes, eu acabo afastando as pessoas. Acho que elas têm meio medo de mim, não sei. E você percebe quando alguém tá te paquerando? Não, eu sou muito bocó. Meu filho tem 13 anos e está despertando. Não entendi, Acho que é despertando? paquera. Acho que ele está começando a entender o jogo da paquera. O que mais? Idem. Tem uma pessoa aqui que eu não sei também se ele é autista, ele falou idem, assim comigo. Também, eu acho que tem bastante autista aí assistindo a gente, hein? Que bom. Eu também gosto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, que eu vou encerrando por aqui com a Aline. Se vocês tiverem mais alguma pergunta. É isso, acho que é isso mesmo. Tem bastante autista aqui. Então, eu vou encerrando por aqui. Caiu a bateria logo no início. Pessoal, quem perdeu o começo dessa entrevista com a Aline, esse bate-papo, vai estar gravada lá no feed. Então, vocês podem acessar isso no IGTV. Vai ficar lá. Então, vocês podem voltar e assistir tudo que perderam aí com a Aline. Vai ficar salvo lá. E se vocês quiserem indicar, que eu achei que foi muito, muito legal tudo que ela trouxe para a gente, e indicar para os amigos ou quem suspeita de algum desses diagnósticos, para se identificar. E estamos aqui também nas redes sociais. A Aline também participa de algumas redes sociais. Pode Sim. falar, Aline, o espaço é seu. Eu tenho um blog e um canal no YouTube chamado Diariamente Asp. E meu Instagram é Aline_Caneda. Caneda com C. E meu Facebook é Aline TR Caneda, o que de 2018 para cá tem quase 3.000 pessoas e a maioria são pais de autistas. Sim, isso nos ajuda muito a entender nessa criançada que eles não sabem ainda expressar, né, tudo o que sentem. Sim, exatamente. E todos já passaram por isso, já aprenderam, né, esse processo de aprendizagem, como se comunicar, e consegue trazer e nos ajudar a entender para que essa infância seja mais inclusa, com menos transtornos, né, ou problemas possíveis, né, incluir de uma forma geral, buscar recursos, enfim. Então, a Aline está à disposição aí para nos ajudar a qualquer momento. Então, quero agradecer a todos que estiveram aqui presente e a você, Aline. Gratidão. Obrigada. Um beijo. Beijo.